A pior coisa que pode acontecer na área da proteção é a devolução. As crianças que vão para adoção, elas já tiveram uma tragédia familiar, né? Então elas já são fragilizadas nesse aspecto. A gente faz todo um trabalho para garantir que elas vão para um lar sadio e daí as coisas não dão certo. E assim, spoiler, pessoal, as devoluções, elas não acontecem por causa das crianças e adolescentes, tá? A maioria das devoluções acontecem por quê? Porque as pessoas ocultam informações. Eu digo sempre assim que o bom da infância e juventude é que a gente vê a tragédia e a felicidade. A gente vê esses dois caminhos. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito Pontuado. Hoje estamos com um convidado muito especial, que a gente vai trazer aqui muito contato com ele, muito conhecimento que ele vai trazer pra gente, vai ser muito interessante. Eu me chamo Lohane Taboraí. Eu me chamo Nadine Han. E estamos com o Dr. Diego Locatelli, juiz de direito de entrância final convocado do TJRS, para nos trazer aqui a grande experiência que o doutor tem. Doutor, seja bem-vindo, estamos muito felizes com o doutor aqui. Por favor. Doutora Lohane, doutora Nadine, espectadores do Direito Pontuado, eu que fico muito grato pelo convite, é sempre uma ótima oportunidade a gente poder compartilhar nossas experiências, nossas vivências, e ainda mais com duas pessoas tão queridas como são a doutora Nadine e a doutora Lohane. Então, estou aqui sobre as bênçãos da deusa Artemis e de Taylor Swift. A gente tem que compartilhar um pouco e fazer algo assim formal e informal ao mesmo tempo. Exatamente. A gente gosta de falar aqui no podcast que nós, operadores do direito, principalmente advogados, né, a gente precisa fazer a tradução da legislação para o pessoal leigo, né? Então, esse é um espaço que a gente criou buscando deixar o conteúdo, né, do direito mais dinâmico e acessível também. Assim, não, isso é importante, né? Até porque a nossa função, a gente tem uma linguagem técnica, né? Mas é uma linguagem técnica para entre nós, né? A gente tem que saber como comunicar, é um dos grandes desafios que a gente tem hoje no sistema de justiça, é como que a gente vai comunicar as informações para o público em geral, porque são os direitos, são os deveres das pessoas que estão envolvidos, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem que manter também a nossa tecnicidade, né? Porque nós somos profissionais, né? Então, faz parte, né, da história. É aquela coisa, quando a gente tem lá quebra o carro da gente, precisa de um mecânico, o mecânico vai explicar para a gente onde teve o problema, mas o mecânico vai saber conversar os termos dele. É a mesma coisa que a gente tem que fazer também, né? Exatamente. É verdade. Mas então, doutor, vamos iniciar. Eu quero que o senhor traga um pouco da sua história aqui, que o levou a fazer magistratura. Eu sei bastante dessa história, ainda me lembro. Estava até conversando com a doutora Nadine também, contando sobre a questão do que levou na infância, né, para o senhor fazer a magistratura, do gibi, mas eu não vou me estender muito. Então, vou pedir para o doutor trazer um pouquinho para a gente poder ter essa experiência aqui também de saber. Bom, então, vamos começar do início, né? Tem uma doutora ali que comentou um ponto, mas é uma situação bastante curiosa. Eu me lembro que eu falei isso na minha primeira entrevista de emprego e a minha colega que me entrevistou para o meu estágio, ela não acreditou, ela começou a rir, mas, gente, isso é verdade, né? Meu primeiro contato que eu tenho com o direito foi justamente com o direito da infância e adolescente. Eu era criança e a minha mãe trouxe o gibi, tem até hoje, inclusive, até bastante distribuído, né? O Maurício de Souza fez uma edição da Turma da Mônica explicando o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu era o Estatuto da Criança lá do início dos anos 90, né? Eu era uma criança, eu nasci no final dos anos 80, então eu tive acesso a essa revista, eu comecei a ler e eu achei aquilo o máximo, né? Comecei a estudar os direitos, não sei se eu comentei já uma vez com a doutora Lohane, sabe essa história, mas o pessoal lá, toda vez assim que os meus pais queriam assim falar mais grosso comigo e dizer, olha, eu vou chamar o conselho tutelar, o promotor, eu aprendi na revista, gente, assim, isso é verdade, meus tios e minhas tias até hoje comentam que achavam assim, nossa, que gurizinho desaforado. E foi realmente o contato ali, depois eu comecei claro, né, a gente tem para a gente ver, né, e isso eu acho que isso é um ponto importante justamente no assunto de hoje, que como cada pequeno fato para uma criança é um grande fato na vida dela. Né? Eu acho que
quando a gente está lidando, né, com a área da infância e juventude, que no fim foi a área em que vê como são os caminhos, né? Foi a área que eu justamente fui me encaminhar em toda a minha carreira. Eu acabei lidando, né? Tanto antes mesmo da magistratura, lidar com a infância e juventude. Os fatos pequenos para uma criança, né? Principalmente na área que eu estava, a primeira infância, eu estava me alfabetizando. Esses fatos são muito marcantes e participam do desenvolvimento da vida da gente. E isso acaba influenciando nós para o futuro, né? E, querendo ou não, esse pequeno fato de eu ter tido curiosidade com aquilo acabou me levando a ter curiosidade com relação ao direito. Daí eu me lembrava que, por exemplo, o promotor, né, lá da minha cidade de Cataquari, dava palestra, eu ficava prestando atenção. Tive uma familiar minha que fez vestibular para o direito, eu começava a prestar atenção ali. E tanto que, assim, eu tinha já na adolescência uma convicção que eu queria o direito. E depois, no meu primeiro semestre de faculdade, eu consegui um estágio não remunerado, né? E no fórum para aprender. O meu objetivo, assim, eu queria aprender, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu estava brincando antes, né, antes de começar, né, que a lenda, né, porque a gente não sabe que isso é verdade, né, porque Sócrates não deixou nada escrito, né, só pessoas escreveram sobre Sócrates, mas a história de Sócrates foi justamente quando foi consultado um oráculo, né, que o oráculo já era o chat GPT da antiguidade, né, então foi consultado o oráculo de Delfos e falaram que o Sócrates, ele era a pessoa mais sábia do mundo, e daí, mas o Sócrates, olha, mas eu não sei tudo. Daí foi quando ele teve o primeiro, que é de onde vem a frase dele, só sei que nada sei. Então ele era justamente uma pessoa sábia porque ele sabia que ele podia aprender muito, né? Então a gente nunca sabe tudo, e eu acho que essa é uma das maravilhas da vida, é a gente não saber tudo e a gente sempre poder aprender um pouco. Então eu fui fazer estágio no fórum para aprender, topei fazer não remunerado, e gente, eu nunca fui de uma família abastada, muito pelo contrário, né? Era uma família, né, relativamente assim humilde, de classe média bem baixa, né? Minha mãe é professora, meu pai era operário, né, e agricultor antes disso. Mas eu tinha, né, essa vontade de querer aprender, e quando eu cheguei no fórum e vi que um juiz fazia, eu achava isso o máximo, né? Então eu confesso que, assim, a gente trabalhava horrores, era uma época assim que estágio a gente trabalhava 8 horas, hoje não tem mais, né? A gente é da época das 6 horas. Né? Mas antes era de estágio. Quando teve a lei de estágio, eu saí de estágio hoje. Mas, assim, era uma coisa que eu comecei com o namorado e eu achava aquilo o máximo, aprendi muito, aprendi tanto com a colega, que era juíza, mas eu aprendi muito com os servidores, aprendi muito, eu adorava atender balcão, porque eu conversava com os advogados e aprendia também, conversava com as partes. Eu achava, para mim, eu tenho, infelizmente, eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, mas eu tenho uma visão romântica da prestação jurisdicional ainda, sabe? Eu gosto da coisa do direito, de você poder fazer justiça no máximo possível. Claro que depois a gente vai ter uma consciência que nós não vamos ser super-heróis, que a gente vai ser limitado. O juiz é bastante limitado, né, inclusive, né? Mas, assim, a questão que a gente tem de contato com os outros profissionais, servidores, com as partes, isso é uma coisa que me agrada muito, se fez me apaixonar pela magistratura, porque a magistratura, o que acontece? Embora hoje a gente não tenha no sistema uma hierarquia, o fato é que o juiz é a pessoa que tem contato com todo mundo, porque ela está no centro do sistema. Então, a gente tem contato com vários... Veja, só de advogado a gente tem centenas, milhares que a gente partes também, né? MP, a gente está lá no centro do furacão, que o juiz é quem preside o processo. Então, eu gosto disso, que a gente tem contato com todo mundo, e aquilo é uma forma da gente prestar justiça, aprender bastante, né? Então, eu adoro fazer audiência, porque eu aprendo muito sobre não só sobre conhecimentos gerais, mas sobre a vida, né? E especialmente na área da infância, que a gente não tem muita noção, mas as famílias, elas são muito diferentes, né? A organização familiar, as histórias de vidas das pessoas são muito diferentes, né? Do que a gente pensa e até do que a gente imagina que seja uma família, e também a gente vê que existem muitos tipos de família e elas podem ser de várias maneiras. Então, a magistratura
foi assim o que me brilhava os olhos. Daí eu não tem como fazer concurso para magistratura direto, né? Felizmente, infelizmente. Acho que felizmente, porque a gente tem que ter bastante experiência. Mas eu trabalhei no Ministério Público como assessor, como assistente, depois como assessor, cumpri meu período de experiência, e daí no primeiro concurso da magistratura aqui do Estado do Rio Grande do Sul, eu prestei, não tinha NAN na época, né, que tinha que fazer o pré-exame, né, que é tão mais difícil quanto o concurso, coitado. Eu dou aula, eu sei bem o que meus alunos do Enan estão passando. Mas felizmente eu obtive, né, a aprovação. Eu passei 2 anos antes me preparando, né, e fiz uma aprovação de 2 anos, depois mais 1 ano e meio de provas, e provas, e provas, e provas, e consegui ali obter o êxito para a magistratura, onde eu sou muito feliz hoje, né, e hoje, né, como as doutoras já adiantaram no início, hoje eu estou na entrância final, né? Estou atualmente lotado em Porto Alegre, mas estou convocado junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Perfeito, doutor. Doutor, como a gente já tinha comentado aqui, né, nossa intenção é a gente trazer para o público leigo também que está nos assistindo, né, quem não é da área de direito. Então, uma das questões que a gente traz muito aqui no escritório, e eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, é sobre o princípio do melhor interesse da criança, né, que é justamente a maior fala que a gente ouve aqui, né. Então, o que é isso, doutor? O que o senhor coloca, o que o senhor vê sobre esse princípio no dia a dia? Então, ele realmente, a gente sabe, doutora, que assim, a gente escuta muito falar em diversos princípios, né? Uhum. E hoje a gente tem todo um problema de panprincipiologia, tudo é princípio, sabe? Então, o princípio a gente sempre tem que voltar, que o que é princípio, até porque o público leigo entenda. A gente vai ter a lei, que vai dizer, basicamente, como são as minúcias, como funcionam as coisas, né, na prática, né, como o direito vai ser aplicado no caso, e a gente tem os princípios que são, digamos, os ideais, né, os ideais pelos quais a gente deve se guiar para aplicar a lei e para interpretá-la, né? Então, o princípio ele tem essa função de ser uma base de onde é que vão sair as coisas e também um norte, né? Então, para a gente saber para onde vai ir. O princípio, então, ele vai dizer de onde a gente sai e para onde a gente vai. Basicamente, isso que é um princípio. Mas a gente tem que frisar que no direito protetivo, tá, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente é efetivamente um princípio porque é algo de onde ele nasce e para onde ele vai. E junto com esse princípio, nós temos 2 outros princípios que são coligados, né, junto com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que eles ficam até mais fáceis da gente entender do que se trata o direito da criança e do adolescente, que é o princípio da condição peculiar de pessoa e desenvolvimento, tá? E o princípio da proteção integral, tá? E isso já mostra até o que significa o que a gente está tratando no direito da infância e juventude. A gente vai buscar o melhor interesse, né, o que melhor aprouver para essas crianças e adolescentes, que isso não necessariamente vai ser o melhor interesse dos adultos que estão envolvidos ali como partes. Isso é uma questão muito importante, doutoras, porque, assim, o que a gente vê, e é na minha prática que eu vejo muito, e nós temos até uns problemas legislativos relacionados a isso, que muita gente que advoga ou foi parte lá na área da infância, lá na área do direito de família, acha que o direito da infância e juventude, lá na área da infância, as coisas vão acontecer da mesma maneira. E não é assim, tá? Claro que o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, ele é aplicado em todos os ramos do direito, tá? Tanto que, assim, a infância e juventude não cuida só de casos familiares. A gente cuida, por exemplo, da área infracional, que são os ilícitos, né, que são cometidos por crianças e adolescentes, e também a gente trata com as demandas envolvendo o poder público, que a gente também vai tratar do melhor interesse da criança e adolescente. Mas a diferença é que esse princípio, ele retira uma visão muito adultocêntrica, que a gente diz, que é colocar o adulto no centro da história. E aqui a gente está preocupado com esta criança e com esse adolescente, tá? Por quê? Porque ele tem essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, então ele é uma pessoa que está em formação,
E aí, formação, a gente diz formação biológica, formação de vínculos sociais, formação da sua psique, dos seus aspectos psicológicos, personalísticos, tá? Moralísticos, ou seja, da moral da pessoa, tá? A gente tem que entender que essa pessoa está nessa situação de desenvolvimento, que isso hoje a medicina explica, principalmente nós temos 2 fases de desenvolvimento neurológica que acontecem na primeira infância, que é até mais ou menos os 6 anos de idade, e depois a gente tem outro salto de desenvolvimento neurológico que acontece durante o nosso período de adolescência, tá? Isso hoje está explicado, tem ciência sobre isso, tem muitos livros falando sobre isso, tem estudos relacionados sobre isso, isso a gente nem está falando de direito, tá? Então a gente tem que observar essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, e ao mesmo tempo a gente tem que buscar um viés de uma proteção integral, e essa proteção integral, ela vai ser muito maior que até mesmo os interesses dos adultos. Vai prevalecer o que é realmente melhor interesse para a criança e para o adolescente. E muitas situações que a gente vê, por exemplo, nas varas de família, é o pai e a mãe brigando. E ali, quando a gente cai para a área da infância e juventude, que é, digamos, a forma agravada lá da família, a gente não vai discutir só se o pai e a mãe vão ser responsáveis pela guarda. A gente já está buscando terceiros, a gente vai ver que é um acolhimento e eventualmente vai verificar até se é um caso de destituição, porque as situações são muito mais graves e lá a gente, claro que a gente vai tratar com respeito todo mundo, mas aqui a gente busca sempre o que é o melhor interesse da criança e do adolescente. E o que é melhor para essa pessoa que está em desenvolvimento. E esse desenvolvimento, inclusive, são as decisões mais duras, eu sempre falo isso. A gente condenar a pessoa no crime é muito mais fácil, porque em qualquer caso de dúvida, se absolve. Então, quando tu condena, é quando tu está com uma certeza muito grande. Agora, tu tirar um pai, tirar o filho de um pai e de uma mãe, é uma decisão muito difícil, né? Porque a gente tem que considerar muitos elementos ali, e a gente vai, muitas vezes a gente sabe até que vai ser doloroso para o pai e para a mãe, mas a gente sabe que vai ser um melhor interesse para a criança e adolescente naquele momento. Claro que o objetivo do juizado da infância não é a gente ser um lugar que a gente vai retirando os filhos dos pais, pelo contrário, né? Isso é somente adotado numa hipótese muito excepcional. O trabalho todo a gente fazer na área da proteção uma forma de desenvolver até estabilizar aquela família para que ela possa cuidar, porque, gente, cuidado, tá? É um dever, né? Então, é um dever dos pais exercer o cuidado. Então, a gente vai buscar sempre trabalhar essa família para que essa família possa exercer o cuidado da criança e do adolescente. Isso já vem de um fato que, para buscar esse princípio, não basta só o conhecimento jurídico, né? Uma das coisas mais interessantes da infância e juventude é que, embora o juiz tenha o poder de decisão, ele nunca faz nada sozinho. A gente está sempre equipado em conjunto com os estudos e avaliações de psicólogos, de assistentes sociais, né, pedagogos, médicos. A gente é quase como uma decisão colegiada. O juiz ele tem muitos elementos, isso é interessante. O juiz busca muitos elementos, né, para poder tomar aquela decisão, porque a gente sabe que uma decisão jurídica seria muito fácil dizer tira o pai, tira a mãe, né, manda a criança para o abrigo, manda o adolescente lá para a fase, né, para a fundação, né, isso seria, entre aspas, o jurídico é muito fácil, mas para a gente chegar na decisão jurídica, a gente precisa de todo um embasamento e de diversos reflexos que vai ter na vida da criança e do adolescente. Por isso que esse princípio é um princípio que a gente bota a criança, não num pedestal, tá? Até porque um dos casos que pode gerar a medida de proteção é até a conduta do próprio adolescente, né, da própria criança. Mas a gente busca sempre, assim, colocar essas pessoas que estão em fase de desenvolvimento lá no centro, e a partir daí a gente vai tentar uma forma de proteger e garantir os direitos e interesses delas. E por conta disso, né, a gente tem uma atuação em diversas áreas, como eu falei anteriormente. Tanto que, assim, o juizado da infância e juventude, basicamente, ele é dividido em 3 áreas, que a gente busca a atuação desse princípio, tá? Que é o que eu falei muito, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, que é a área da proteção, que é a área que envolve
esse trabalho que a gente faz com as famílias, o trabalho das adoções, né, a destituição do poder familiar, mas também a gente tem as áreas do ato infracional, que são os ilícitos, né, são, entre aspas, os crimes, né, que são praticados pelos adolescentes, que a gente também tem uma aplicação desse princípio, tá? Embora seja algo, né, que o Estado vai reprimir, obviamente, essa conduta, mas aí a gente vai fazer um trabalho diferenciado para poder estabilizar esse adolescente, né, ele se tornar um adulto responsável, como também a gente vai ter, e eu vou dizer, hoje as maiores demandas do juizado da infância e juventude não são na área da proteção e não são na área infracional. As maiores demandas do juizado da infância e juventude diz respeito às áreas envolvendo o poder público, como só é acontecer, o poder público acaba sendo um dos maiores violadores de direitos, né? Então, a gente tem muitas demandas relacionadas à educação, né? Que hoje, inclusive, no tribunal é a área que eu estou atuando, eu estou numa câmara disso, né? Que trabalha na área de educação, né? E muitas demandas envolvendo a saúde pública, né? E outras situações, né? Ações civis públicas que visam ali coibir diversas violações de direitos que são causadas pelo próprio poder público. Então, esse princípio, ele funciona basicamente em todas as áreas do direito, né? E na infância e juventude a gente se depara principalmente com essas 3 áreas. Perfeito, doutora. A gente agradece os esclarecimentos. Tivemos uma aula aqui, né? Em poucos minutos. Ai, desculpa. Eu hablo demais, né, gente? Não, a gente está agradecendo, doutor, é incrível. Honrada, Sim. né? E é sobre isso que o doutor comentou, que o tempo a gente sabe que o tempo da justiça nem sempre é o tempo do desenvolvimento infantil, né? E quais são os maiores gargalos que tu entende hoje num processo de destituição do poder familiar, né? E qual a celeridade necessária para isso? Porque dentro desse contexto, a gente muito provavelmente a gente precisa ter, né, uma criança em situação de vulnerabilidade ou ali com direitos violados. É verdade. Então, assim, o que a gente tem que pensar, né? A lei até estabelece um prazo de conclusão do processo de destituição do poder familiar, tá? E também estabelece uma questão que é a revisão do prazo de acolhimento, que a gente tem que fazer de 3 em 3 meses, a gente tem que dar uma revisão, né? Se é caso da criança ficar mantido o acolhimento ou não. Então, só para o público entender como é que a coisa funciona, tá? Acontece uma situação de violação de direitos da criança e do adolescente de uma maneira muito grave, tá? Primeiramente, o processo nem tem processo. Tá? A primeira atuação, ela ocorre no que a gente chama de rede de proteção, tá? Que funciona assim. A infância e juventude, ela funciona como se fosse uma rede, como se fosse uma teia de diversos profissionais que vão garantir a proteção dessa criança e desse adolescente, tá? E quando chega no juiz, é porque o trabalho que foi feito pela rede antes, né, do processo não deu certo. Tá? Então, esse trabalho da rede ele acontece de diversas formas. Né? Uma situação muito comum é, por exemplo, assim, a escola notou alguma coisa que aconteceu com a criança ou do adolescente, por exemplo, que é um caso rotineiro, o não exercício dos devidos cuidados. A criança está sempre chegando na escola em condições de higiene péssimas, não tem comida, né? Então, se busca todo fazer um trabalho. Gente, mas o que está acontecendo? Né? A rede ela é formada por diversos atores, é pelo juiz, é pelo professor, é pelo pessoal do postinho, tá? São vários, todo mundo é como se fosse uma teia de pessoas para proteger aquela criança. Então, quando se verifica isso, existe um dever, por exemplo, a escola comunica, né? Comunica um órgão, por exemplo, de assistência social do município, por vezes comunica o conselho tutelar, que é, digamos, o órgão que fica de olho assim, nas situações, ou pode comunicar o Ministério Público, que tem uma grande atuação nessa seara, e a partir disso se tenta fazer um trabalho com a família para ver o que está acontecendo. Digamos, por exemplo, assim, não, essa criança está chegando assim, em condição precária, porque a família está não tem recurso financeiro, não tem auxílio governamental. O que se faz, né? A gente vai lá e vai tirar a criança por causa que a família é pobre? Não é isso. Tenta-se fazer todo um trabalho para a família, tenta-se conscientizar os pais a respeito do que tem que se fazer, como são condições, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se busca até, assim, daí, assim, por exemplo, está
faltando emprego, se busca até alguma situação de profissionalização do pai e da mãe que precisa, sabe? É feito todo um trabalho nesse sentido. Quando não dá certo, ou quando, que é o que acontece muitas vezes, a família não se engaja nisso, tá? Então, assim, e a gente conhece várias redes. Eu trabalhei, por exemplo, assim, em Caxias do Sul, que é, digamos, uma das referências do país em termos de rede de proteção, né? Então, a gente tem diversos profissionais atuando, se dá várias chances, né? Várias possibilidades, a família não topa fazer esse projeto, tá? Que daí vem um problema, e daí tu vê que a família ela tá priorizando, né, outras situações e não o melhor interesse da criança, tá? Acho que tem que ser assim, né? E nessas situações, por vezes, a gente tem que determinar, daí comunica o juiz, né? E daí tem que se buscar uma medida mais gravosa, que pode ser a situação de acolhimento. O acolhimento, ele tem que ser rápido, tá, gente? Por quê? E uma das felicidades minha que eu fui quando o Caxias do Sul, mesmo que eu reduzi o número de acolhidos, né? Meus colegas também já estavam fazendo um trabalho, a gente, basicamente não foi uma coisa que eu comecei, foi uma coisa que a colega que estava anteriormente a mim já estava fazendo, se buscou todo um trabalho de redução dos acolhimentos, né? Aí, é claro que o número mais ou menos se mantém estável, mas aqueles acolhimentos de longa permanência tendem a diminuir, tá? Salvo algumas exceções que eu vou comentar para vocês depois, que são mais difíceis, né? Mas a gente sempre busca que o acolhimento seja curto, e nesse período de acolhimento, o primeiro trabalho é tentar fazer uma nova intervenção nessa família para ver com que ela, para ver se ela se reestrutura. Só que, assim, a gente tem que entender que, eu falo muito isso quando a gente está tratando, assim, de crianças, né, na primeira infância, tá? Imaginem 1 ano de acolhimento, tá? Uhum. Eu tenho 37 anos, né, eu vou fazer 38. Então, assim, um ano, perdão, 1 ano na minha vida é 1/37 da minha vida. Para uma criança que tem 5 anos, 1 ano na vida dela é 20% da vida dela. E mais, como ela vai ter uma noção mais completa do mundo ali a partir dos 4 anos, na verdade, 1 ano de acolhimento corresponde a praticamente tudo que ela viveu de uma maneira consciente. Então, assim, 3 meses já é muito para uma criança e adolescente. Né? Então, por isso que foi colocado o prazo de 3 meses de revisão do acolhimento, que é muito. Então, mesmo que a gente tente fazer um trabalho na família, a gente também não pode esperar eternamente que essa família se reestruture. Primeiro, porque quando bateu no judiciário, já vinha se fazendo um trabalho antes da rede de proteção, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu vejo no problema da ação de instituição do poder familiar, tá? É que muitas vezes não tem o ingresso da instituição do poder familiar, tá? Então, eu acho que isso é uma problemática, é uma questão que eu sou, e assim, eu não passo pano para ninguém. Eu acho que o judiciário, muitas vezes, os colegas têm que cuidar bastante disso, porque assim, ó, gente, é ou vai ou racha. Não dá para a gente ficar eternamente na situação, né? Isso é ruim para a criança. E a gente, assim, ó, uma das coisas que a gente tem que ter é que assim, a gente tenha muitas maneiras assim, de tentar poupar. Pensa assim que o poupar a criança não vai ser contar para ela. Cara, assim, desculpa falar, cara, é que assim, o legal da infância e juventude é que a gente tem um diálogo muito próximo com as crianças e adolescentes, pelo menos tá. Então, isso é muito legal. Nossa, vocês não viram eu falando de Naruto com elas, tá? Então, assim, o que acontece? O que acontece? A gente tem que ter um jeito de conversar as coisas com as crianças e adolescentes, mas a gente também não pode ser mentiroso. Claro. Tanto que, assim, toda vez que eu tinha um pacto com a criança e adolescente, né? Que a gente, quando ia começar a conversar, e muitas crianças e adolescentes estão abrigados, pedem para falar diretamente com o juiz, eu sempre falava, eu e mais ou a psicóloga assistente social junto, para ter uma visão mais técnica também da situação. Mas a gente sempre tem que ter um passo assim, de sinceridade, tá? A gente tem que ter verdade, não pode mentir. Eu faço um combinado, vamos assim, eu falo a verdade para ti e tu fala para mim, tá? Então, um pacto de sinceridade. E, gente, isso é ótimo, tá? Porque a gente também... O fato da criança e adolescente estar numa condição peculiar de desenvolvimento não significa que ela vai ser uma pessoa muito bobinha. E, pelo contrário, a gente tem uma responsabilidade de explicar o que está acontecendo da maneira delas, e daí vai uma questão de tato, vai uma questão da gente se despreender do jurídico, tá? Então, assim, ó, é a questão da gente sentar no chão, né? Muitas vezes eu conversava no chão com a criança,
ficava, né, em posição de índio ali, né, de indígena, faz aquela posição de indígena, e aí a gente trocava um papo ali, eu falava desenhando, conversando, e assim que vai, né? E a gente não pode também subestimar, porque a criança, a adolescente, ela sabe muitas vezes as coisas, sabe o que está percebendo, especialmente as crianças que estão no acolhimento, que por N tragédias da vida acabam tendo um desenvolvimento assim precoce, tá? É muito complicado, assim, né? As situações que a criança ela acaba se deparando, né? Por isso que existe um dos direitos da professão, não é, que é o direito de brincar. Ele não é à toa. Ele não é Sim. o brincar, primeiro, do ponto de vista também neuropedagógico, neuropsicológico, o brincar é uma forma de você desenvolver as suas capacidades mentais, a mente criativa, etc. Mas também existe um outro viés que ela tem que ser poupada do problema dos adultos. E convenhamos, grande porcentagem das questões que levam as crianças ao acolhimento é a falha dos pais ou dos responsáveis. Então, tipo assim, são os adultos que causaram aquela situação. E elas acabam se envolvendo em problemas dos adultos, que não são problemas dela. O problema da criança, ela tira boa nota, sabe? Ela poder ver o desenho no horário que ela quer, ela se organizar para fazer os temas. Isso é um problema de criança e adolescente. Porque a gente começa a botar os adultos que trazem problemas para elas e elas acabam tendo que aprender. É muito triste isso, né? Então, eu acho que é um dos problemas da ação de gestão do poder familiar é a falta desse tato, né? E quem trabalhou comigo como juiz da infância sabe que eu até cobro muito isso, tá? Tá, e aí, gente? Vai ou não vai se encaminhar para a destituição? O juiz não pode entrar com a destituição, né? Quem entra é o Ministério Público, né? Ou é uma outra parte interessada. Muitas vezes eu cobro disso do Ministério Público. Acho que até muitas falhas de muitos promotores que ficam enrolando a situação e não entram com a ação de destituição, tá? E outra falha dos juízes é que não cobram isso, tá? E outra falha, não digo, eu não poupo ninguém. E assim, depois que entrou a destituição, gente, a destituição ela tem que ser rápido, o prazo é de 120 dias. O que a gente tem de alguns obstáculos, tá? Daí no prazo do andamento judicial. O primeiro de tudo são as questões das citações. Isso é um problema em geral. Isso acho que é uma das principais questões que geram atraso, é que a gente tem que citar os pais responsáveis e eles somem, tá? E, claro, o ECA até prevê que a gente faça um procedimento mais simplificado, mas mesmo assim vai tentar se buscar a citação para não ter nenhuma nulidade, né? Nenhum problema. Imagina, ocorre uma destituição e é anulada a destituição, a criança já está com uma outra família, dá um banzé total. Então, isso é um problema, tá? E o segundo são a questão das organizações que daí é um problema que a gente tem no sistema de justiça como um todo, que são as organizações dos juizados, né? A gente sabe que, assim, no Rio Grande do Sul tem umas situações, assim, complicadas. Eu já me deparei, por exemplo, eu tinha uma vara criminal, uma vara da infância e juventude. Então, assim, não eram duas situações nada fáceis, né? Então, era uma comarca, assim, tinham vários réus presos, audiências complicadas, e, ao mesmo tempo, eu tinha que cuidar de mais, se eu não me engano, mais ou menos 150 crianças acolhidas. Então, que é uma coisa, é um número bem alto, tá, gente? Eu digo, eu não tenho filho, pessoal, eu tive 250 acolhidos numa comarca. Então, eu conheço tudo que é criança e adolescente, eu já tive mais filho que todo mundo. O juiz faz uma função parental, né? Então, isso é muito legal. Isso a gente tem um problema, porque a gente tem que encaixar muitas vezes, isso é complicado, né, para os juízes que levam uma demanda, né? O juizado da infância e juventude, ele não pode ser um juizado que ele tem muitos processos, tá? Comparado aos outros. Por quê? Porque o processo anda muito rápido. Tá? O processo tem que andar muito rápido em todas as áreas. Então, normalmente, assim, a gente... mas o juiz da infância e juventude lá, um juizado da infância e juventude, não era o meu, tá? Eu estava em Caxias do Sul, era o maior juizado da infância do estado, tá? Mas, por exemplo, assim, tinha um juizado lá que tinha 1000 processos. Mas o juiz lá só tem 1000 processos. Gente, ele tem 1000 processos permanentes, eles não são processos... tipo assim, termina um, começa outro, começa um, começa outro. Se a gente perceber, a taxa de distribuição de processos, ela é maior, por causa que a gente vai distribuindo e resolvendo, distribuindo porcentualmente, né? Distribui e resolve, em diversas situações. Então, a gente tem esses problemas, assim, que são do sistema de justiça, que daí é uma coisa assim, macro, porque o Brasil
né, o país que tem mais processo por pessoa, né? É uma coisa assim, o problema da macro-litigiosidade afeta todo mundo. O ideal seria que se a gente tivesse juizados da infância específicos em todas as comarcas, isolados, ou que se fizesse ou juizados regionais que te pegassem todas as comarcas. Porque é complicado, olha, e o trabalho do juiz da infância não é só com o processo, a gente tem todo um trabalho extrajudicial, porque a gente trabalha como um centro da rede, né? Então a gente tem que muito trabalhar. Olha, o juiz da infância, na verdade, não para no fórum quase. Tá? Por quê? Porque as audiências a gente faz nas casas de acolhimento, faz na fase, tá lá só para fazer audiência de instrução. E no resto, a gente está pelo mundo, a gente está tendo reunião com a prefeitura, a gente está tendo reunião com a tutelar, a gente está tendo reunião com a rede em outro lugar, a gente está no CAPS, está no CRES, a gente está sempre muito movimento. Tá? E o que acontece? Daí, por exemplo, e já aconteceu no início da minha carreira, você está numa comarca de trança inicial que você tem essa atribuição e tem 1000 outras. E assim, e são processos que assim, não é tão simples, não é com todo respeito, assim, você vai pegar uma revisional bancária. A gente vai analisar, certo? Mas assim, ó, é uma coisa que faz um raciocínio lógico ali, né? Vai no chat GPT da nossa cabeça e vai, né? Pô, pra infância, não exige esse olhar humano, né? Existe um olhar humano, a prova tem que ser muito detalhada e assim, qualquer decisão é qualquer decisão. Então, assim, ó, a gente sabe que existe também, deveria se ter uma organização, mas isso não é um problema só da Grande do Sul, é um problema do Brasil. Tá? É um problema de Brasil da gente ter uma forma de organização. E isso acaba levando também a um prolongamento das ações de destituição. Embora, assim, os colegas, né, em geral, tentam tocar da maneira mais rápida possível. Né? O problema é que a gente tem várias circunstâncias que impossibilitam de que isso seja analisado da forma mais rápida ainda do que deveria. Né? Então, às vezes, a destituição dura 1 ano. Né? Não é o ideal, mas é o que o colega conseguiu fazer, né? Porque não tem data para audiência, tem urgência. Claro, a gente sempre tem que botar criança e adolescente primeiro, mas também tem outras diversas urgências, né, que tem que ser tratadas. Então, quando o juizado ele não é específico, é bem complicado, tá? Né, e mais uma questão de aparato, né? A gente depende muitas vezes de laudos, de avaliações, né? Mas embora assim isso tenta se buscar uma maior celeridade possível, né? Então, doutor, em relação ao que o senhor trouxe também das exceções em relação aos casos de acolhimento, nos traz um pouco disso, as exceções que o senhor trouxe que teria para nos trazer. Vamos conversar sobre isso também. O que a gente tem, assim, a questão dos acolhimentos, né, é que o acolhimento, assim, a gente sempre usa ele como uma última alternativa, né? Sim. E em razão disso, a gente sempre busca fazer um trabalho primeiro com as famílias de reestabilização deles, né? Então, o acolhimento ele não pode ele não pode ter um tempo de permanência, como eu falei, um tempo de permanência muito longo, né? Então, o que a gente busca aqui é um trabalho de reestruturação, e se não der, a gente vai ter que partir para uma outra alternativa, que seria a destituição do poder familiar. Então, o que acontece? Se a família não se reestabiliza, a gente vai ter que ingressar, vai ter que solicitar o ingresso da ação de destituição, né? E assim, eu tive acesso, né? Eu pude trabalhar, por exemplo, em redes maiores, né? Como em Caxias do Sul, que a gente consegue fazer um trabalho, né? Primoroso, que se busque, né? O encaminhamento para adoção, né? A gente teve, inclusive, no período que eu estive lá, a gente teve até um número do aumento de adoções, mas foi um trabalho que os juízes que estavam lá, a gente seguiu esse trabalho, né? Mas a gente se depara com algumas situações que são as situações dos acolhimentos de longa permanência, que são os acolhimentos mais longos, né? E o que acontece, gente? A gente chega num momento de destituir do poder familiar. A família não tem condições da gente de retornar aquela criança ou adolescente para aquela família. Então, se busca uma nova família através da adoção. Claro que você pode também, quando a gente diz família,
é a família natural quanto a extensiva, né? Não precisa necessariamente voltar para os pais. Pode ir para a tia, para a avó, para o avô, né? Para um outro tipo, um padrinho, muitas vezes alguém tem uma pessoa com vínculo afetivo, né? E senão a gente busca uma alternativa que é a destituição, que é buscar uma nova família, que é a parte legal, né? Eu digo sempre assim que o bom da nossa juventude é que a gente vê a tragédia e a felicidade, a gente vê esses dois caminhos, né? Só que o que acontece? A gente sabe, isso é um problema de Brasil também, que muitas crianças não são adotadas, né? E assim, Exatamente. eu converso com muita gente assim, por que a gente tem hoje no Brasil o maior número de pessoas de crianças e adolescentes para serem adotadas do que adotantes? Se a gente pegar o número de casais e pessoas habilitadas, a gente conseguiria colocar todas as crianças adolescentes no acolhimento e até zerar. Isso até é uma pergunta que a gente ia trazer, doutor, né? Pensando assim, como o judiciário pode garantir, né, que esse acolhimento seja de fato uma medida excepcional e temporária, né? A gente evitar que essas crianças cresçam dentro de instituições, né? O problema é que, por muitas vezes, a gente vai se deparar com a situação. A criança ela vai permanecer numa situação de acolhimento, tá? Sim. Vai permanecer numa situação de acolhimento, porque ela não consegue ser adotada. E assim, eu converso com muitos casais, né? Muitas pessoas falam comigo sobre adoção. E assim, não, meu perfil é bem amplo, eu coloquei até 6 anos. Gente, até 6 anos não é um perfil amplo, todo mundo quer até 6 anos de idade, né? Então, assim, a criança bateu 7 anos, ou a criança tem irmãos, a probabilidade dela ser adotada cai drasticamente. Tá? E assim, não é muito velho, gente. Uma criança com 8 anos já é muito difícil de ser adotada. Tá? E, claro, daí o que acontece? Primeiro, existe todo um trabalho do juiz e da rede da gente ter um trabalho de conscientização que a adoção não é para... Mas o que você quer? Você quer ter um filho ou você quer ter um bonequinho? Tá? Que muitas vezes tem isso, você quer um bonequinho. Né? Isso teria que ser... A gente tem que ter um trabalho primoroso lá no processo de habitação para já barrar essas pessoas. E tem uma expectativa da família adotante, né, de que essa criança venha em perfeitas condições, digo isso psicologicamente falando, né? Essa criança vai vir de um período de acolhimento, né, de situações de vulnerabilidade, e a família adotante ela precisa estar preparada para receber uma criança nessas condições. É que assim, gente, e eu vou dizer uma coisa, se você quer ser pai ou ser mãe, tá? Você não sabe o que você vai esperar do seu filho. Exatamente, seja biológico ou adotivo, né? Pode ser biológico, você pode dar toda a melhor educação do mundo para essa criança, tá? A gente tem que entender que as crianças e adolescentes são pessoas que estão em desenvolvimento, mas a gente não consegue... Elas são pessoas que vão tomar decisões, tá? Elas vão conduzir a vida delas. Elas também vão ter bagagem delas. Não, nada é garantido a vida. E assim, eu, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, trabalhando numa promotoria de justiça que trabalhava com família e idoso. Então, eu conheço o outro lado. Eu conheço pais que foram maravilhosos a vida toda e os filhos não cuidaram, filhos biológicos. Então, assim, eu tive uma situação muito curiosa, que assim, era um pai que ele foi bem ruim para os filhos. Ele deu tudo para os filhos, só que ele não dava afeto. Tá? Basicamente era isso. Então, quando ele foi lá, ele foi abandonado numa casa, numa instituição. E quem que foi a filha que topou cuidar dele? A filha adotada, não foram os filhos biológicos. Tá? Então, nunca me esqueça dessa situação. Então, assim, ó, mesmo o cara não ter sido um cara mais afetivo, assim, tá? E, aliás, homens, cuidem dos filhos, tá? Cuidem dos filhos. Porque da mãe, todo mundo cuida dos pais. A vida cobra, tá, gente? Com juros e prestação. Então, assim, ó, o que se tem daí como alternativa quando a gente tem essas crianças? Essas crianças, principalmente os adolescentes, né? Porque às vezes a situação de risco surge na adolescência. E para adotar adolescente é muito difícil, tá? Ou por vezes, assim, são grupos de irmãos, que também é muito difícil. Se busca... primeiro, tem uma outra alternativa, porque eles podem continuar em acolhimento, mas esse acolhimento não precisa ser um acolhimento institucional dentro do abrigo. Tá? Hoje até está se crescendo, e a gente tem hoje uma dificuldade também em implementar, por causa que é um trabalho de conscientização da sociedade que a gente tem que fazer,
que é a modalidade de acolhimento familiar. São famílias que elas não vão adotar, mas elas estão lá para ajudar a cuidar, né? A gente vê muito isso em filme, né? Que as crianças vão para um lar, que parece, né? Que é uma Sim. família mesmo que está cuidando só para chegar no momento em que vai chegar o dia que eles vão ser adultos e vão poder tocar a vida deles, né? Então, se faz todo primeiro se busca, né, essa possibilidade de acolhimento familiar, que é uma coisa que tem que crescer muito ainda, em algumas comarcas dá certo, mas no Brasil ainda está pequeno, tá? A gente tem que aumentar isso, que é para evitar a institucionalização. Essas pessoas elas vão crescer num lar, só que vai ser não vai ser um lar institucional, vai ser uma família, né? E também tem um outro processo que a gente trabalha também para a pessoa ter uma adultização responsável. Então, a gente vai buscar dar uma educação para essa adolescente, vai buscar uma profissionalização deles, né? Nossa, tipo, eu me lembro, assim, eu ficava muito feliz, assim, quando um adolescente, tipo, muitas vezes, eles conseguiram tudo pela via né, o acolhimento, eles sabiam que não conseguiam retornar para a família, não iam ser adotados, e daí eles buscavam, assim, uma forma de ter a sua vida. Então, eu me lembro, assim, nossa, eu me lembro muito de uma menina, assim, quando ela guardou tudo, já tinha ideia para onde ela alugar e tudo mais, e ela chorava porque ela tinha conseguido. Então, a gente tem que fazer isso. E outra coisa, nessas situações, mesmo se vai permanecer institucionalizado, a gente tem que garantir, tá, uma qualidade de vida boa. Tá? E por isso que o juiz e promotor, né, a juiz e a promotora tem que cobrar muito isso, né? A gente tem que cobrar que, assim, ó, se a pessoa vai ser institucionalizada, essa instituição tem que ser muito legal, sabe? Que tem um bom ambiente, um bom acolhimento, né? Claro que a gente vai ter diversas situações, até questões financeiras do poder público, né, envolvidas, mas a gente tem que fazer com que aquilo seja um ambiente realmente de acolhimento, né? E por esse nome é acolhimento, para a pessoa se sentir acolhida e bem ali, quando a gente sabe desses casos que vai ser difícil. Mas, gente, a gente tem que fazer um trabalho ali de Formiguinha. de conscientização de formiguinha, principalmente para a gente ter essa questão das adoções tardias, né? Assim, a gente tem muitas situações também de crianças e adolescentes assim, que tem alguma questão de saúde, né? E essas questões de saúde são... hoje, por exemplo, a gente fala muito da questão, por exemplo, do HIV, né? Mas o HIV hoje já diminuiu muito, porque hoje a gente tem um tratamento muito eficiente. Então, tem muitas crianças com HIV que acabam sendo adotadas porque é uma doença tratável, né, hoje, né? Mas, assim, o que a gente vê muito, tá? São, por exemplo, crianças e adolescentes com algum problema de deficiência intelectual, tá? Então, assim, é muito... tem que ver, assim, é bem complicado, assim. É o que eu digo, as crianças, as pessoas, elas querem um filho, mas elas querem um boneco, assim, muitas vezes, né? Então, se a gente não barrar isso lá no processo de habilitação, isso vai prejudicar essas próprias crianças e adolescentes que vão ficar um longo tempo no acolhimento, crescer na instituição, que por melhor também que a instituição seja, é uma instituição, né? A gente teve um caso recente, doutor, né, que me fez aqui a gente pensando em que um pai foi afastado de casa porque ele estava sendo acusado de estupro de vulnerável em relação a outras crianças, não aos filhos dele, né? Ele ficou afastado por um tempo, depois de um tempo, viram ali que as crianças estavam sentindo muita falta dele, que não apresentavam perigo para as crianças, para os filhos dele, e ele retornou. E eles estavam analisando até a possibilidade de acolhimento dessas crianças, né? Então, olha o quão peculiar esse caso, né? Eu queria trazer esse caso para o doutor trazer qual seria o posicionamento do doutor, o que ele iria buscar. Eu não posso falar o posicionamento pela Lomã, eu não posso... Eu só posso falar em tese, né? Claro, sim. Mas eu digo, assim, quais seriam os cuidados, assim, quais seriam os cuidados do doutor em análise desse caso, né? No estudo social da situação, em poder analisar essas crianças, ouvir essas crianças, né? O que o doutor buscaria nesse sentido? O que a gente tem que frisar, né? Não vou falar desse caso, como eu digo, eu não posso falar de casos, né? Assim, só casos que eu trabalhei estão julgados, né? Que nem a Lomã permite. Sim. Né? Mas, assim, o que acontece? Toda vez, os casos envolvendo violência sexual em geral sempre são casos delicados, tá? Extremamente delicados. Primeiro de tudo, tem que ter uma apuração, tá? Tem que ter uma cobrança da apuração.
E, em geral, gente, a gente tem que observar que, assim, como eu digo, na infância e juventude, a gente usa muito o princípio porque as famílias se organizam de diversas maneiras. E não existe muita regra para isso, né? Então, a gente tem que analisar sempre caso a caso, todas as peculiaridades que a gente tem, né, com relação a todas as pessoas que são envolvidas, né? Pode acontecer de uma pessoa ser perigosa para outras e não ser perigosa para os filhos, né? Mas a gente sempre vai ter que mensurar o qual vai ser esse aspecto de convivência, né? E assim, e a gente tem que muitas vezes dizer não, né? A gente tem que saber dizer não, né? Por vezes, se a gente é natural que isso é uma questão de crise de fidelidade, né? Que a gente chama que a criança ela vai querer sempre estar com o pai e com a mãe, né? Por uma questão de ela ser fiel a eles, são pessoas que geraram, que cresceram. E por vezes a gente tem que ver se essa convivência ela vai ser oportuna ou não para o peculiar desenvolvimento. É que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A gente vai, muitas vezes, nem a criança e o adolescente vão ver que aquilo é o melhor para ela, né? Porque se, a maioria das crianças, por exemplo, ela quer voltar com o pai ou com a mãe que praticou algum tipo de violência e não cuidava bem delas. Porque existe essa questão da crise de fidelidade, porque a pessoa, porque ela acredita que é só ali que ela vai ter um desenvolvimento de vida, né? Quando a gente sabe que o desenvolvimento sadio pode acontecer de outras maneiras. O que tem que se fazer, e isso em qualquer caso, é que, assim, para afastar um pai ou uma mãe dos seus filhos, a gente tem que ter elementos fortes para isso, né? A gente não pode ser, assim, né, algo muito banal. A gente tem que avaliar muito a situação e, assim, a gente tem uma rede para isso. Por isso que o juiz ele não toma decisão com base em um documento. Ele vai fazer estudos, vai fazer avaliações, e a partir dali vão se adotar todas as medidas possíveis. E assim, nem sempre é o 8 ou 80, né? A gente tem que pode estabelecer um caso que seja um afastamento da família, mas também pode ser que, e é o que acontece em muitos casos, a gente acolhe quando tem alguma situação, ou coloca numa responsabilidade de outro familiar por uma questão de cautela, né? Que a alternativa de ir para o acolhimento é excepcional, gente. É excepcional, tá? Se tem, tem a DINDA, o DINDO, que a gente vai estar garantindo lá um ambiente legal para a criança, a gente pode colocar lá por enquanto, mandar para, né? Então a gente tem um outro familiar, tem o vô, tem a avó, tem o tio, tem a tia, sabe? Tem o primo, tem um outro irmão mais velho. Então a gente sempre vai tentar fazer aquela recolocação na família extensa. E daí se pode buscar uma forma de... e daí a gente precisa disso para ver como é que vai ser o impacto do desenvolvimento da criança e do adolescente. Quando a gente adota essas medidas, a gente pode adotar medidas intermediárias, não precisa ser um afastamento por completo, né? Aliás, mesmo quando a gente tem um primeiro acolhimento, a gente banaliza e vê possibilidades, baliza, né? E ver possibilidades de fazer alguma forma de convívio, né? Seja com uma visita assistida, né? Ou convivências de dias muito pontuados, e a gente procura sempre escutar os envolvidos. E sempre escutar os envolvidos assim de uma maneira clara, né? E se tiver que dar uma resposta, por mais dura que seja, ela tem que ser feita de uma forma sincera e com jeitinho, né? A gente tem que ter um jeito de conversar com a criança e adolescente, e a gente tem que ouvir também. Hoje, uma das grandes discussões no direito da infância e juventude é o direito à oitiva, né? O direito da criança e do adolescente serem ouvidos, né? Hoje é uma coisa que a gente está aumentando, e senão o processo ele não pode ser adultocêntrico, gente. A gente não pode ser só os adultos decidindo. Assim, a gente tem que ouvir a principal interessado, que é a criança e o adolescente. E assim, para a gente compreender a situação e nem tem aqui dizer. Quantas vezes eu já me deparei assim com a criança, você vai, então não vou poder ver a mãe? Assim, não vai. Olha, fulano, não tem como, né? Não deu certo, tudo mais. O que acontece, gente? A criança chorou ali, mas ela entendeu. Ela não ficou brava comigo, entendeu? Sinceridade, né? É a sinceridade, a gente poder permitir, assim, ter uma fala, isso a gente tem que falar com responsabilidade, sinceridade. E a gente tem que ter conversas difíceis, e a gente tem que ter conversas difíceis com os nossos filhos, né? Um dos grandes problemas hoje das famílias é que as famílias não conversam, tá? Então a gente tem que ter essa conversa, a gente tem que falar sobre diversas coisas.
E adultos, é essencial, o adulto vai se envolver em conversas difíceis e tem que traduzir isso de uma melhor forma para a criança ou adolescente. E hoje a gente tem ferramentas diferentes para isso, né? A gente pode buscar isso através de uma avaliação psicológica, de avaliações sociais, né? A gente não evita, né, a questão do diálogo direto, embora só é comum que hoje nas audiências, né, hoje a gente tem uma ferramenta muito importante, que são as audiências concentradas, né? As audiências concentradas, elas acontecem tanto no âmbito da proteção, quanto no âmbito do direito do ato infracional. O que são as audiências concentradas? É uma audiência, como uma reunião em que a gente escuta todo mundo mesmo. Então, a gente vai escutar todos os profissionais envolvidos, nós vamos escutar as famílias, e a gente vai escutar também a criança e o adolescente. Aí a gente vai ouvir o que essas pessoas têm para dizer, que são os principais interessados, né? E depois a gente vai comunicar a decisão para elas de uma forma responsável e sincera, e na linguagem delas, olha, não vai dar e tal, né? E a gente tem que e outra coisa, a gente que é juiz e advogado tem que estar, né, promotor, a gente tem que estar preparado para essas situações, né? Então, quando a gente escolhe trabalhar nessa área, a gente tem que saber fazer esse diálogo, né? Que é diferente do diálogo de adultos, né? A gente não vai tratar, né, que isso também eu vejo que é um problema até na prática, tá? Muitos profissionais vão trabalhar, profissionais em geral, seja juiz, promotor, advogado, vão trabalhar na infância e juventude achando que é igual às outras situações, quando não é. Ali é outro tipo de ambiente, é outro tipo de diálogo, é outro tipo de discurso, tá? Então, assim, a gente tem... É uma série bem diferenciada que a gente tem que cuidar, porque é muito específica, tá? Então, assim, realmente... Começa já porque não conhece os procedimentos, né? Porque ela tem lei especial para tudo, né? Então, dissoluto de lei familiar é uma ação cheia de peculiaridades, né? Com um trâmite diferenciado, não é igual uma ação de conhecimento. O ato infracional também é diferenciado, então não é igual a um processo criminal, sabe? Então, assim, o que a gente vê é uma situação de despreparo geral já nessa. Já começou assim. Na área principal, que é o técnico, já não sabe, né? E isso a gente vê direto, eu vejo colegas que não conduzem, né? Que, colega, não é assim, tem que fazer assim, assim, assado, né? Mas por quê? Porque eu faço isso todo dia, né? Então, obviamente, eu sei mais, como esses colegas em outras áreas também devem saber muito mais que eu, né? Eu digo, a gente não sabe tudo. É a prática. Mas, assim, quando a gente tá para infância e juventude, pô, é uma coisa, assim, que é diferenciada. A gente tem que ter não só no aspecto técnico, que é diferente, mas a gente vai ter que ter um trato, assim, diferenciado com todas as partes. E hoje priorizar isso, né? Existe um direito de oitiva da criança, do adolescente. A gente tem lá uma previsão no ECA falando que na colocação em família substituta, quando a criança tem mais de 12 anos, ela tem que ser obrigatoriamente ouvida. Mas a gente também pode ouvir as crianças de outra maneira, de outro jeito. Independentemente de ser uma colocação em família substituta, a gente tem que ouvir, né? Para a gente entender qual a melhor medida de proteção a ser aplicada. Como é que eu vou tomar um processo? Agora, passando para o técnico, isso é uma violação até o direito contraditório. Porque quem que é certo que é parte no processo? É a criança ou adolescente. Daí eu vou tomar uma decisão sem ouvir a parte. Tipo assim, isso é uma violação básica de contraditório, né? E, claro, a gente vai ouvir a parte sabendo como é a parte, né? Então, se é uma criança de 6 anos, eu vou ouvir tendo a consciência que é uma criança de 6 anos que está falando, que tem o conhecimento de mundo de uma criança de 6 anos de idade. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Ela vai querer, sei lá, uma montanha de chocolate, né? Então, a gente tem que saber que é isso que pode vir, né? E que a criança tem algumas impressões, a gente tem que ouvir, né? Tem que ouvir, né? É o mínimo, eu acho que é o mínimo do trabalho, tanto que o nome é isso, é audiência, né? É audíria, de ouvir, né? Sim. É o mínimo. Comunicação. Eu acho que é uma coisa, não é para agradecer, é o mínimo de trabalho que a gente. É o dever da gente fazer isso. E, doutora, eu tenho uma pergunta misturada aqui com um pouco de experiência pessoal lá de 10 anos atrás do início do estágio. Quando a gente tem período de interrupção do período de convivência, né? Que período de convivência, para quem não sabe, é um período que ele é obrigatório, né? Em que uma pessoa ali vai exercer a guarda provisória daquelas crianças para passar realmente para o estágio de convivência, de como vai ser a criança nessa nova família e demais questões.
E quando acontece essa interrupção, né, em termos chulos, a devolução dessa criança, doutor, como que a gente pode ter uma visão jurídica sobre isso, né? E também social, eu pensando na criança. A pior coisa que pode acontecer na área da proteção é a devolução. Por quê? Porque a gente veja, as crianças que vão para adoção, as crianças e adolescentes que vão para adoção, elas já tiveram uma tragédia familiar, né? Então elas já são fragilizadas nesse aspecto. A gente faz todo um trabalho para garantir que elas vão para um lar sadio, e daí as coisas não dão certo. E assim, spoiler, pessoal, as devoluções, elas não acontecem por causa das crianças e adolescentes, tá? Os responsáveis. Exatamente. E mais uma vez essa criança e esse adolescente sendo revitimizados, né? Então, assim, já passaram por isso uma vez, por negligência dos adultos. E eu vou dizer assim, quem que são os primeiros responsáveis, tá? Eu acho que é a questão por isso que eu fiz muito. Processo de habilitação de adoção, gente, não pode ser algo assim de apresentar documento, tá? Tem que ser pesado a questão da avaliação social psicológica, tá? Tem que ser pesado mesmo. E outra coisa que a gente tem são os cursos, tá? Que os cursos é uma coisa que a gente tem que cobrar, porque a gente tem que ter uma qualificação boa dos cursos de preparação para adoção, porque não pode ser um cursinho assim que... Eu já me deparei para situações, tipo, a pessoa bota um cursinho pela internet e fica cozinhando carreteiro. Triste. Não dá. Gente, porque olha só a responsabilidade, a gente vai jogar as nossas crianças, que a gente está fazendo todo um trabalho para dar um novo lar, uma nova vida, uma nova condição de desenvolvimento para elas, e daí a gente bota ali com adultos que, né, e assim, se vai ter, por exemplo, a pessoa passou na habilitação, tá? Já está habilitada, teve o chamamento, a equipe técnica ela também tem que ser bastante rigorosa antes de fazer o encaminhamento para adoção, para ver se realmente vai dar certo. Mas já acontece muitas vezes assim, daí é claro, as pessoas têm maldoso em qualquer lugar. Então, a maioria das devoluções acontecem por quê? Porque as pessoas ocultam informações. Tá? Então, assim, é má fé, tá? É uma má fé muito grande. Então, assim, as pessoas, assim, elas queriam uma coisa, né? Queriam, sei lá, fazer uma romantização, que isso tem que ser barrado lá nos cursos de adoção, tem que parar com essas coisas de romantização, tem que trabalhar para N questões, por exemplo, assim, por exemplo, um casal branco que vai adotar uma criança negra ou vice-versa, tipo, vai ter que trabalhar, por exemplo, a questão racial. Claro. Porque essa criança pode sofrer preconceito, né? Então, isso eu dei o exemplo racial porque é uma questão que a gente vê rotineiramente, né? Que muitos casais brancos não estão preparados para isso, mas, gente, é uma situação que pode acontecer. O racismo existe, né? Tem gente que diz que não, mas o racismo existe, tá? Então, assim, a nossa sociedade discrimina muito, tá? Em diversas situações. Como acontece também com veja, o fato já da gente não ter uma adoção de crianças que têm alguma deficiência intelectual já é uma forma de discriminação, né? Com certeza. É uma forma de discriminação ali intrínseca na nossa sociedade. Então, uma forma de barrar essas devoluções é a gente ter esse controle rigoroso. A gente tem que, assim, a gente se mandou lá para o estágio de convivência, tem que ser rigoroso. Mas, claro, tem essa situação aqui que acabam ocultando informações da rede, né? Então, isso é muito terrível. Ou, tipo assim, acho que daí a criança é rebelde, gente. Faz parte da educação dos filhos, né? Acontecer isso, a criança é rebelde, a criança é muito, não, ela é muito quietinha, não se envolve, mas, pô, ela veio de um contexto, então, eu acho que, assim, o casal, para o casal, normalmente é um casal, o casal chegar ali, o casal tem que ter consciência de todas essas questões, das N questões que vão ser enfrentadas, e que elas não são, eu acho que eu gosto bastante de frisar isso. Gente, isso não é exclusivo da adoção, isso é exclusivo de ter filhos, tá? Isso é exclusivo de ter filhos, é isso, gente. Ter filhos. E, não, mas essas crianças passaram por alguma tragédia. Tá? Gente, o filho biológico da gente pode passar por alguma tragédia que a gente não tem controle, tá?
Pode acontecer uma coisa na escola, pode ser uma coisa na escola de futebol, pode acontecer uma coisa na rua que vai traumatizar ele. Então, parem com essas coisas, senão são crianças traumatizadas. Todo mundo tem trauma, tá, gente? Todo mundo tem trauma. Tá? E é normal. E é normal, faz parte da vida ter isso. E nós, como adultos, a gente tem que saber lidar com as crianças essas situações traumáticas. Tá? Então, assim, ó, as evoluções elas são umas situações muito difíceis, porque as crianças vêm muito revitimizadas, e elas se sentem, que é a pior coisa, elas sentem um sentimento de culpabilização. Quando a criança já vai para o acolhimento, ela tem esse sentimento de culpabilização, tá? Principalmente a criança que ela é um pouquinho mais, assim, tem um pouco mais de consciência, às vezes ela se sente culpada porque ela que tirou o pai e a mãe da jogada, tá? Então isso acontece muito, né? A gente tem situações de violência doméstica, assim, terríveis. Teve um afastamento de uma ou de outra, criança se sente culpada porque ela que viu, né? Ou presenciou a situação e por causa disso, sabe? Então, a criança ela se sente culpada, porque ela acha que não, eu desmoronei a família, e a gente tem que trabalhar isso. Então, ela repete todo esse processo, tem a devolução. E por isso que hoje tem muitas situações de atribuição de pagamento de pensão alimentícia para esses casais que devolvem. Tem a questão que seria uma forma de abandono afetivo, né? Tem toda uma questão da responsabilização civil dessas pessoas, né, que ocorre a devolução. E é interessante, porque assim, eles sempre botam é muito comum eles só botar a culpa nas crianças e nos adolescentes. É mais fácil. É muito mais fácil, né, quando é inerente de responsabilidade, né, querem se isentar de responsabilidade, né, e tem que ter essa questão de consciência, né, tem que ter a questão que, assim, criar filhos é isso, criar filho é difícil, gente. Criar filho é difícil, não é fácil, né? Não é fácil, não importa se é qual que é o vínculo, se é sócio-afetivo, se é por adoção, né? Ter filhos é difícil e tem que lidar com situações muito difíceis, né? Doutor, então, encaminhando para a gente poder finalizar, eu queria perguntar, tentar perguntar para eu ter uma resposta objetiva, mas é complicado também. Mas nesses quase 10 anos de magistratura, doutor, o que o senhor colocaria assim como seu maior aprendizado do que o senhor já teve de experiência? Olha, eu ia falar, eu sou suspeita que eu amo a infância e juventude, né? Então eu acho que é uma área assim que a gente aprende muito como pessoa, né? Porque a gente lida com histórias de vida muito diferentes e assim, eu comentei antes assim para vocês, né? A minha família ela não era uma família abastada, mas ela era uma família funcional, né? Então ela é uma família funcional. Então a gente acaba lidando com muitas famílias disfuncionais e o fato a gente vê histórias de vida muito diferentes, famílias disfuncionais e acontece, né? Acontece seguido de a criança ali que está sendo acolhida, ela foi filha de outra pessoa que passou por outra situação de risco no passado, né? Eu tive uma situação que que eu encaminhei para adoção, ela era, se não me engano, a bisneta, tá? Por causa que a mãe tinha passado pelo acolhimento e a avó também tinha passado muitos anos atrás também por acolhimento. Caramba. Então a gente e assim a gente tem que um momento de quebrar esse ciclo, né? E talvez a quebra do ciclo foi o encaminhamento da criança para adoção, tá? Então assim a gente não tem noção de como assim a violência é cíclica. O legal da infância e juventude nesse aspecto é como o juiz não trabalha sozinho, a gente trabalha sempre com um corpo de profissionais muito grande, a gente tem que ouvir os profissionais diversas áreas, a gente aprende muito e a gente tem que estudar muitas coisas. Então, assim, se vocês pegar os meus livros jurídicos, eles não estão aqui, né? Isso aqui normalmente é de antropologia, de sociologia, de psicologia, os meus livros jurídicos estão tudo lá no TJ, né? Então, assim, ó, claro, tem umas partes ali de romanceados, mas eu tenho, né, tenho mais livro lá para dentro, tá, gente? Não é só isso. Eu sou louco. Então, e eu gosto de ler livro, eu não gosto de livro digital. É diferente, né? Então, assim, ó, no meu quarto, os dois lados estão cheios de livros, assim, é meio
Enfim, mas é uma peculiaridade minha. E aí, o que acontece? A gente tem que estudar muito sobre diversas coisas, né? E a gente tem que estudar sobre sociedade, a gente tem que estudar sobre questão racial, questão da mulher, né? A questão dos povos originários em algumas comarcas, né? A gente tem que estudar questões umas coisas que estavam sendo recorrentes agora ultimamente, são as questões dos imigrantes, né? Que a gente estava as questões né, de refugiados e de imigrantes de outras nações que vieram, e a gente tem que lidar até com as questões de outros países, e que a cultura das crianças e dessas famílias é totalmente diferente, né? Então, assim, as doutoras comentaram a questão da oitiva, né? Tipo assim, tem um pai, uma vez que eu tive que afastar ele falou comentário, mas que absurdo nesse país aqui que tem que ouvir criança, adolescente, não vão acreditar nos adultos, tem que ouvir os adolescentes, que absurdo é esse? Colocam a culpa no país, né? Coloca a culpa no país daí. O cara, Deus o livre. Nossa, ele era terrível. Mas assim, mas felizmente foi rompido lá a criança ela foi adotada. Foi muito legal. Foi uma das últimas adoções encaminhamento para adoção que eu fiz. Essa criança desabrochou. Era uma adolescente com um leve problema intelectual, assim. E aí, e ela revelou, inclusive, uma situação de abuso para mim. Ela foi acolhida por outros motivos. Depois ela revelou uma situação de abuso, assim, espontaneamente para mim, para psicóloga, e frisou bem, olha, aconteceu isso também. O cara, ele era complicado e botou a culpa no país, né? Colocou a culpa no país. Então, assim, a gente aprende muito, porque a gente tem que aprender como a sociedade... E ali com a criança, adolescente, quando elas sofrem violência, é um fruto de diversos fatores. São diversos fatores que levaram elas a estar ali, né? A família passou por um monte de coisas, porque a família disfuncional, às vezes, elas estão no meio assim, muito complexo, que até os valores são diferenciados, né? Então, eu acho que nesses 10 anos, assim, a área da infância é uma área que eu aprendo muito, sempre cada vez mais, né? E, claro, é uma área difícil, porque a gente vê muita tragédia, mas é quando a gente vê também, quando a gente consegue dar uma solução, a gente vê as pessoas sorrindo. Assim, a audiência civil, criminal, né? Por exemplo, júri, que era uma coisa que eu fazia, eu condenava o réu lá, não sei quantos anos, né, com base nos jurados, eu nunca vi a família da vítima feliz, sorrindo. As pessoas ficam tristes, aliviadas, que não tem justiça, mas ninguém ouviu. Sorrindo eu nunca vi, tá, fazendo júri, né? Pode até ser satisfeita que foi feita alguma coisa, mas sorrindo não. Agora, na área da infância, tu vê a felicidade também chegando quando a gente consegue prazeroso trabalho. Coisa boa. Nossa, um prazer, doutor. É incrível poder ter te ouvido aqui, ter tanta experiência, compartilhar isso conosco e com quem está assistindo. Então, muito prazeroso. Muito obrigada, doutor, por tudo que compartilhou aqui, viu? A gente agradece muito, e mais do que compartilhar experiências, é com uma visão tão humana, né? Sim. De muito trabalho e visando o interesse da população. Então, a gente agradece muito o convite. Foi muito bom te ter aqui. Profissionais como o senhor são essenciais, né? Exatamente. Eu que agradeço pela oportunidade, doutores. Muito obrigada, então, você que assistiu até aqui. A gente agradece ter assistido e ficamos aqui com mais um episódio. Muito obrigada. Até a próxima, né? Até a próxima. Temos que avisar uma coisa. Você que assistiu, já coloca aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, compartilha. Comenta, trazendo dúvidas, que a gente vai conversando aqui também. E a gente vai deixar também o perfil profissional do Dr. Diego. E vocês vão poder acompanhar ainda mais desse trabalho maravilhoso que ele tem feito. É isso. Até a próxima. Até doutor? Mais. Quer dar um tchauzinho, doutor? Até a próxima. Tchau, pessoal. Um grande abraço a todos.